Olá, vamos então para a nossa oitava aula do curso de História da Ásia na Época Moderna. Vamos continuar a nossa conversa da aula passada, que é a Índia no momento da chegada dos portugueses. Na aula passada a gente deu uma olhada nos aspectos políticos, alguma reflexão sobre a economia, um pouquinho já entrando na questão da religião, que a gente vai aprofundar um pouco mais agora na aula de hoje. Inclusive o texto que, que eu escolhi para vocês lerem é um artigo. O ideal era vocês lerem o Louis Dumont, né? O Homo Hierarchicus, que é um texto clássico para falar sobre a sociedade de castas. Mas é pesado, né? Então eu achei esse artigo do professor Oliveira que eu achei bastante interessante, porque toca nas questões centrais do texto do Dumont, mas também amplia a discussão. Então, eu acho que pode servir de uma espécie de introdução bastante boa para quem quiser depois encarar o texto do Louis Drummond, que é o clássico, né? Então, vamos ver o que é o sistema de castas. E o que é esse sistema de castas, especialmente para os portugueses. Porque, curiosamente, são os portugueses que batizam com esse nome que nós usamos até hoje, né? O que acontece na Índia. Se a gente for procurar no glossário, é um glossário muito interessante, escrito por esse Sebastião Rodolfo Dalgado, que é um goês. Ele escreveu em 1919 esse glossário, e todo mundo que estuda Índia, é, com a presença portuguesa, vira e mexe vai lá para ver os significados das palavras. É muito útil, né? E está online. É só fazer uma pesquisa rapidinho, você encontra o livro online. E naquele formato de livro mesmo, que é só passar as páginas. É bastante interessante. Então, como é que o Sebastião Rodolfo Dalgado nos define a palavra casta? Ele diz que os portugueses serviram-se desse vocábulo da sua língua, da língua portuguesa, adotado depois por outros europeus. Os espanhóis vão adotar, e a gente vai ver já já como é que os espanhóis vão usar castas também para uma realidade extra-europeia, no sentido de espécie, raça, para designar o peculiar sistema social de divisão do povo que voga na Índia. No caso dos portugueses e no caso dos espanhóis, especialmente a questão da raça, né, e da espécie, a gente vai ver já já. O interessante desse verbete do Sebastião Dalgado é que ele, em todos os verbetes ele faz isso, ele vai buscar o uso da palavra nos escritos mais antigos que os portugueses produziram sobre a Índia, né? E nesse caso ele vai citar o Duarte Barbosa. Em textos escritos em 1516, ele já usava esse vocábulo casta para definir essa organização da sociedade indiana, né? Então, pelo menos desde 1516, os portugueses já aplicam esse termo para definir a divisão social na Índia, especificamente em Goa, que era o lugar que eles estabeleceram um contato muito forte, inclusive porque conquistaram a cidade, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas, em 1510. E, portanto, é muito rápido, né, o aprendizado aí. A palavra ela tem origem latina, ela vem da palavra castus, que quer dizer pura, pureza, né? O sistema de castas, que a palavra mais próxima ao a língua hindu, ou índio, ou o sânscrito, seria jatis ou jatis, que quer dizer lugar de nascimento, né, especificamente essa palavra. É fundamental para a gente entender a sociedade hindu, né? Por quê? Porque ela é um elemento de distinção. Ela é completamente diferente e faz com que a gente
entenda o hinduísmo, né? Ou não entenda às vezes, né? É muito comum também não entender. Tem um professor, inclusive já falecido, Eduardo Judas Barros, ele também era goês, mas fez uma tese na USP, em São Paulo, e nessa tese é muito interessante, essa tese ele estuda as castas cristãs de Goa. No finalzinho da aula eu vou falar um pouco disso. E ele, nesse texto, né, no texto da tese, ele diz que o sistema de castas é um fenômeno cultural, especificamente hindu, enraizado no sistema de valores e na filosofia hindu, sendo incompreensível fora desse marco de referência. Então, ele fecha a ideia de que é uma característica típica do hinduísmo, né? É claro que vocês vão ler lá no texto que há quem discorde disso, mas eu acho que é sensato o que ele afirma, né? Aí ele reforça aquilo que a gente já disse, que a palavra casta vem do vocábulo latino castus, puro, né? Significa pureza. É, e no caso do, do hinduísmo, né? É uma pureza de nascimento, uma pureza porque se vincula a uma casta específica que tem que ser mantida, né? Quando você, por alguma razão, torna essa casta impura, polui essa casta, você tem que fazer uma série de procedimentos para recuperar a limpeza, a pureza da própria casta, né? Às vezes não tem jeito, é irrecuperável. Aí você perde a casta, né? E a gente vai falar de alguns casos em que isso acontece, mas mais tarde, tá? Então, essa designação de casta para os jatis ou jatis, como vocês quiserem falar, é uma aplicação bastante peculiar e os portugueses usaram isso, perceberam essa forte estratificação, essa hierarquia muito rígida, né? E essa obrigatoriedade do distanciamento entre os grupos sociais que rapidamente os portugueses perceberam. Você tem uma ideia, um jesuíta, o Henrique Henriques, né, por volta de 1550, 60 por aí, ele já dizia que na região que ele trabalhava, que era na região da costa do Malabar, ele teve que marcar missas em horários diferentes para cada casta, porque senão não dava certo, tinha confusão na missa. Então ele tinha uma hora para uma casta, uma hora de missa para uma casta, uma hora de missa para outra casta, e ele informou os superiores que na missão dele ele teve que fazer isso para poder dar conta dessas distinções. Então é um aprendizado muito rápido, né, que surge aí da relação com as sociedades hindus, né? Um historiador que a gente conhece do século XX, o Jean Delumeau, ele faz uma reflexão que eu queria trazer para vocês porque eu acho importante, né? O hinduísmo, porque é difícil definir o hinduísmo como uma religião, né? Primeiro porque se você for procurar nas línguas indianas, no sânscrito e em várias outras, você não encontra a palavra religião. Não existe uma relação direta, né? O mais próximo seria Dharma, que já já a gente vai falar disso, mas também não é religião. Então, nesse esforço de tentar definir o que é o hinduísmo, né, eu acho que o Dallimore foi muito feliz porque ele mostra que tem uma doutrina, ou seja, tem uma série de procedimentos que têm que ser obedecidos, e também está associado a toda uma mitologia, toda uma tradição cósmica. E essa combinação dessas duas coisas é que marca o hinduísmo, né? É importante a gente saber que o hinduísmo clássico está ligado ao Smriti, que é composto de outros livros, tem o Código de Manu e uma série de outros livros. E nesses livros todos, né, e a gente encontra os direitos e deveres
dos Varnas, ou seja, das castas fundamentais, que a gente vai falar já já delas, para vocês entenderem as diferenças. E também há a explicação dos ciclos cósmicos, os Yuga, né? Que também é um aspecto peculiar dessa religião, porque tem essa visão cósmica que eu estou falando. Os Yugas são ciclos de milhares de anos, né? Que se alternam e num eterno retorno, né? Então, são 4 ciclos de milhares de anos. Quando um ciclo acaba, o outro começa. Quando o outro acaba, aí depois de 4 ciclos, volta ao primeiro e assim por diante, né? Nós estaríamos vivendo, por exemplo, agora, no 4º ciclo, que é um período bastante complexo. De qualquer forma, essa percepção de um tempo muito diferente desse tempo que nós, da tradição cristã, pensamos, né? Esse tempo mais linear. Apesar da tradição cristã ter a suspensão do tempo, né? Deus ele extrapola o tempo, né? Mas, de qualquer forma, a perspectiva hindu é muito mais complexa, com certeza, e difícil de entender, né? Para nós ocidentais. Não é uma coisa muito fácil. Bem, outras coisas que a gente tem que saber, né, é que o Veda é uma palavra do sânscrito arcaico que significa saber ou revelação. E ele designa um conjunto de textos sagrados mais antigos, que inclui esse Smriti que eu falei, né, o Código de Manu e uma série de outros, né? Esse, especificamente, o Smriti, é a tradição confiada à memória. São textos constituídos mais ou menos no início da era cristã. Isso aí também é um terreno pantanoso, difícil da gente pisar com firmeza, né? E são eles que fundamentam a religião hindu. Não há um fundador humano, né? E eles acreditam que esses textos são revelação divina, né? Isso não é novidade para nós, porque, de uma maneira ou de outra, a Bíblia, o Corão, a Torá são sempre textos de origem de inspiração na revelação divina, sagrada, né? Outros dois conceitos que estão muito associados ao hinduísmo são os de karma e dharma, né? Karma virou uma mania no Ocidente, né? E a maneira que os ocidentais estão se apropriando do karma, é claro, é muito peculiar. Mas o que é o karma no hinduísmo? É uma lei que preside os renascimentos sucessivos em função dos atos realizados em vidas anteriores, né? Então, é aquilo que a gente falava na aula passada. O sujeito ele está preso, a sua vida atual está presa a coisas que ele teria feito e que ele nem lembra em outras vidas, né? E essa norma, essa lei é que define o que vai acontecer com você após essa vida, inclusive, né? Como é que esses ciclos vão se sucedendo, né? E o Dharma é aquilo que a gente estava falando, é a palavra, né, que quer dizer lei, dever, direito, ou seja, um conjunto de normas, né, de tanto que você tem que praticar quanto você tem que receber, e que é muito mais do que religião, né? É toda uma postura de vida. É como você tem que se proceder em relação ao sexo, à comida, ao dia a dia. É muito mais complexo do que apenas dizer que é uma religião, né? Então, são conceitos complicados para a gente do Ocidente entender, mas que, de certa maneira, têm sido assimilados por uma cultura pop
E isso cria uma enorme confusão quando você vai estudar, né, com mais precisão essa religião, né? E quais são os varnas fundamentais que a gente tinha falado lá na lâmina anterior, né? São quatro, tá? Os brahmanes, que a gente pode chamar de sacerdotes e letrados, né? Os intelectuais, digamos assim, dessas sociedades. Os kshatriyas, que são os guerreiros ou são os líderes políticos. Os vaishyas, que são os comerciantes, de uma maneira geral. E os sudras, que são trabalhadores braçais, também de uma maneira geral. Os homens dessas três primeiras castas, ou seja, os brahmanes, os kshatriyas e os vaishyas, são considerados dividyas, ou seja, eles são duas vezes nascidos, pois eles consideram que receberam uma espécie de iniciação, né? O Upanayana, desculpa. E dentro dessa lógica da divisão social que deriva de uma experiência mística, né? Teria nascido, essas varnas teriam nascido de partes do corpo de Brahma, né? Então os brahmanes teriam saído da boca, os guerreiros dos braços, das coxas, e os comerciantes dos braços, os sudras dos pés, uma coisa assim, né? E essas varnas, então, que estruturam a sociedade hindu. Mas existem aqueles que não pertencem a nenhuma das varnas. Esses são os párias, são os intocáveis, ou como atualmente são mais conhecidos, são Dalits, né? Aquela novela da TV Globo vulgarizou o termo, né? Todo mundo ouviu falar nos Dalits, né? Esses não possuem, não pertencem a nenhuma varna, e eles não podem ter contato com nenhuma varna, porque se fizerem contato com uma varna, com um desses membros dessas castas, eles automaticamente causam impureza a essa casta. E aí eles têm que fazer algum tipo de ritual para se limpar, para se purificar desse contato, né? E aí eles têm que usar a mão, lançar a mão de ou mergulhar no rio Ganges, ou fazer outras práticas para voltar a ser puro, né? Os tempos védicos, há uma discussão, né, que essa tradição védica teria vindo com os Arya, né, aquela invasão do norte, lembram que eu falei para vocês? E que teriam então submetido as populações dravídicas e teriam, como os brahmanes eram os chefes, né, os poderosos desse grupo dos árias, eles teriam então imposto essa lógica das castas. Mas há hoje em dia uma discussão sobre isso, né? Inclusive há quem diga que alguns conceitos foram assimilados pelos brahmanes na tradição hindu. Então, por exemplo, o conceito de karma parece que já era um conceito muito difundido entre os dravídicos, né? As populações dravídicas que viviam ao sul antes de serem dominadas pelos Arya, né? Então, eu acho que faz mais sentido, né? Porque nunca num contato, ainda mais um contato de tão longa duração como esse, de tão remoto no tempo, há uma mão única, né? Não é apenas o grupo que está dominando que impõe as suas crenças, as suas regras. Há uma troca, né? Mesmo que desigual, mesmo que não no mesmo nível,
sempre há uma troca. Então, eu acho essa teoria mais palatável, mais interessante de se pensar como viável, né? Essa mistura, né? Esse resultado de uma mistura dos contatos culturais muito antigos e prolongados e que derivaram nessa peculiar sociedade, peculiar demonstração religiosa, né? É, Isso é importante também saber que essas castas fundamentais, elas se subdividem em milhares de outras castas, né? E subcastas, e a gente vai falar disso já já. E também é importante saber que na Índia, como um todo, é um subcontinente, é enorme, como vocês já viram nos mapas que eu mostrei para vocês. A gente não pode também achar que as castas são todas iguais em todos os lugares da Índia, especialmente as subcastas, né? Você pode encontrar castas em Goa que não existem em Damão e castas em Damão que não existem em Diu e assim por diante. Ou seja, você pode encontrar novidades em cada região que você for, né? Isso é muito importante de saber. Então, cada casta tem o seu grau de pureza, os membros das castas superiores são mais puros que os das inferiores, na lógica dessa percepção de mundo, né? E perdem a casta ou se tornam impuros, perdem a pureza, caso se misturem, caso haja contato. Então, a partir disso, deriva uma série de interditos, de proibições de toda sorte de ordens, como, por exemplo, ordem sexual, nem pensar, né? Alimentar, ritual, ou seja, é uma enorme quantidade de regras que a pessoa tem que ter consciência de não fazer, né? O casamento só pode ocorrer dentro da própria casta, então a gente chama isso, os antropólogos chamam isso de endogamia, né? Casamento dentro da... Não, impossível pensar um casamento fora da casta. Abrir um parênteses aqui. É claro que atualmente nem tanto, né? O que está acontecendo na Índia atualmente? A Índia, essa tradição de castas, ela ainda existe na cabeça das pessoas, com certeza, mas por lei não existe mais casta na Índia desde a independência. Na Constituição indiana, o Gandhi era absolutamente contra as castas, e na fundação da União Indiana, elas foram proibidas, né? Mas imagina se uma lei consegue proibir uma tradição tão antiga quanto essa que a gente está falando, né? Não mesmo. Demora um bocadinho, né? E apesar então de não existir mais casta, é claro que as pessoas ainda se comportam dessa maneira. De uns tempos para cá, isso tem afrouxado um pouco, né? Então você tem visto alguns casamentos entre castas, já não há, especialmente os indianos que saem da Índia e vão viver fora da Índia, né? Numa diáspora indiana muito forte que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Mesmo aqui no Brasil, a gente encontra também muitos indianos. Eles vão deixando para trás muitas dessas tradições, né? Então a gente está falando, é claro, isso é importante fixar, a gente está falando dessa realidade lá no século XVI, século XVII, né? Hoje em dia tem umas variações aí sobre o tema, né? Apesar de ainda existir, apesar da proibição legal da sua existência, né? Outra coisa importante da gente saber na questão das castas é que, em geral, a profissão da pessoa está associada à casta que ela pertence. Então, o cara que é responsável por fazer o corte sei lá, do coco, vai pertencer a uma casta específica. Os pescadores de pérolas, por exemplo, pertencem a uma casta específica no sul
da Índia, naquela costa do Malabar, e assim por diante, né? Então, dependendo e os párias também, né? Dependendo da função social que eles têm em termos de trabalho, eles têm definida a sua casta ou não casta, né? Ou não pertencer a nenhuma casta, como é o caso dos párias ou intocáveis, né? A perda da casta é um estado. A, a perda da pureza ela pode ser um estado transitório, que a partir de alguns rituais você restitui a sua pureza, né? Então, por exemplo, algumas situações que os seres humanos vivem, como por exemplo o momento do parto, a menstruação, a morte, elas têm tendência a causar impureza, né? Então, para restituir a pureza, nesses casos, existe alguns rituais que devem ser feitos, como por exemplo a água, mergulhar no Ganges, né? Ou o uso da urina e os excrementos de vaca. É muito comum, até hoje, na Índia, se misturar a urina e os excrementos da vaca com um pouco de água e aspergir, né, nas casas, para trazer a pureza de casta, né? Inclusive, é uma coisa que muito angustiante que eu li. Essas práticas são milenares, eles fazem isso há anos e anos e anos e anos e anos, né? Então, por exemplo, quando uma criança nascia, era comum em Goa bostejarem a casa, jogarem essa mistura, né, pelas paredes da casa. Por quê? Porque era para proteger a criança dos maus espíritos, né? E, e hoje em dia, em pleno século XXI, em plena época da pandemia, infelizmente algumas comunidades indianas praticaram esse ritual, né, para se proteger contra a Covid, contra o coronavírus. E a gente sabe que o coronavírus não liga muito para isso, né? Então, não estou dizendo que é por isso que na Índia houve um grande número de mortos por causa da pandemia, mas com certeza isso foi um elemento que deve ter ajudado a disseminar a pandemia, né? É claro que teve muitas outras coisas associadas à dificuldade da vacinação, porque a Índia faz vacinas, mas infelizmente mais doou e vendeu do que aplicou na sua população, por uma série de questões políticas e etc. Até uma resistência de alguns setores populacionais também. Ou seja, é muito complexo para a gente ficar fazendo um julgamento. Eu só quero dizer que, infelizmente, essa prática do bostejamento foi feita no combate do coronavírus. Não foi só ivermectina e hidroxicloroquina que causou morte de muita gente no mundo, não. Bem, mas eles acreditavam, e acreditam alguns ainda, que essa é uma prática de trazer, de reconstituir a pureza da casta. Agora, há os casos de que não há jeito, né? A pessoa perde a casta. Aí são os casos mais dramáticos e mais duros, né? Por exemplo, era uma grande questão quando os portugueses chegaram a Goa e tentaram converter as pessoas, porque no que se convertiam ao cristianismo, tecnicamente eles perdiam a sua casta, né? Então, isso era uma trava bem complicada, né, no processo de cristianização, que a sociedade hindu vai resolver de uma maneira brilhante, como nos ensina o Eduardo Barros, né, que eu mencionei no slide anterior, aquele goês que fez a tese de doutorado dele na USP. Ele estudou justamente as castas cristãs de Goa, ou seja, uma coisa completamente
fora de tudo que eu estou falando aqui, né? Eu estou dizendo que casta é um fenômeno tipicamente hindu, e aí eu estou falando para vocês que existe uma casta cristã em Goa. Porque as coisas não são fáceis na vida, né? E são 3 castas. A gente vai falar disso quando a gente for falar de Goa especificamente, mas já fiquem sabendo que a forma de ultrapassar esse problema, né, que era como eu vou me converter e manter a minha casta, né? A solução foi essa, foi criar castas entre os cristãos. Ou seja, o cara se cristianizou, mas manteve uma lógica de casta. É um fenômeno bastante interessante, né? Mas a gente vai falar disso mais tarde. Então, os brahmanes, os kshatriyas, os vaixyas, eles se consideravam os únicos 3 varnas de sangue ariano, ou seja, que teriam recebido toda a tradição e herança dos povos Arya, né, que tinham feito a conquista da região mais ao sul do rio Ganges, desculpe, do rio Indo. Mas, com certeza, apesar do discurso ser esse, quem de fato dá as cartas no sistema de castas são os brahmanes, né? Tanto que os portugueses também chamavam, lá no século XVII, começaram a chamar esse sistema de brahmanismo, né? E isso foi um nome dado mesmo pelos próprios portugueses e jesuítas, né? Que começaram a usar essa expressão, brahmanismo, ou seja, uma religião dos brahmanes, que usavam para submeter os outros grupos sociais, né? Isso é uma discussão complicada. No texto que vocês vão ler, no artigo, vocês vão ver que ele toca de leve nisso, né? Mas que o Louis Dumont não concorda muito com isso, não, com esse discurso de dominação bramânica sobre essas práticas, né? Os brahmanes, portanto, eles estavam no topo dessa sociedade e eles, então, tinham uma série de interditos. Tem uma série de interditos. Não comem carne de vaca, não comem cebola, não comem alho, não comem vinagre, não podem beber vinho, né? E a vida deles está dividida em 4 fases, em 4 estágios. Tem o estágio de iniciação, que é o Brahmachari, que você não basta você nascer Brahmane, você também tem que ser iniciado no conhecimento dos livros sagrados. Ficou tudo grudado aqui, mas você sabe, livros sagrados é separado. Tem o Grihasta, que é a vida de casado, que é a maior parte da vida deles, né? O Vanaprastha, que é a renúncia à sociedade e o isolamento na floresta. Então, eles têm a vida de casado, constroem as coisas, criam os filhos e depois se isolam. E no auge desse isolamento, eles são os sannyasa, que é a completa renúncia do mundo, é a morte em vida, é a renúncia de tudo, do seu passado, da sua história, da sua família, tudo, 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 das suas roupas, né? Então, o sannyasa é um sujeito que é colocado como o mais espiritualizado possível no caminho mais puro, né, possível dentro da tradição hindu. O texto que vocês vão ler também explica um pouco melhor isso aí para vocês entenderem essa relação desse sentimento de morte em vida, né, da tradição dos brahmanes. Outra coisa importante no hinduísmo é a noção de hierarquia. Já estamos mostrando desde o início isso. Os brahmanes, os kshatriyas, os vaixyas, ou seja, a sociedade está sempre dividida, sempre existe uma ordem hierárquica do que é mais importante, e isso define tudo, né, na sociedade hindu.
tanto na manifestação religiosa quanto na manifestação política, né? E isso faz parte da vida, não tem como distinguir uma coisa da outra, né? Tem um pesquisador chamado Valéry que afirma que a hierarquia social corresponde, portanto, à hierarquia dos valores, né? Em relação a toda a totalidade social, né? Então, a lógica do hinduísmo, ela reforça essa totalidade social em detrimento do individual. Isso é uma outra coisa que também é fantástica da gente perceber como persiste na lógica indiana até hoje, né? Até o cinema indiano, quando você vê aquelas danças de Bollywood, né? Apesar do destaque dos protagonistas, o grande movimento é do conjunto, né? É todo mundo dançando junto. Então tem uma lógica aí de totalidade social muito poderosa mesmo. E uma outra pesquisadora, a Sibeli Chatuk, ela diz que o hinduísmo é uma religião centrada mais no comportamento do que na crença, né? O que ela quer dizer com isso? Que, na verdade, você tem muitas crenças no hinduísmo, você tem muitas divindades, você tem inúmeras filosofias e caminhos possíveis, mas o que importa são as regras de comportamento. Isso, na opinião dela, é que define o Dharma, né? Aquele conceito que a gente está falando aí, de dever, justiça, virtude, ou seja, você praticar todas essas regras da forma correta é o que te faz se aproximar muitíssimo dessa totalidade que é o Dharma, né? E a gente, como ela diz, essa palavra Dharma é o que a gente pode usar de mais próximo do conceito de religião do Ocidente, mas não dá conta, né? A religião ela é um pouco menos do que o Dharma, mas é o que a gente usa para criar uma possibilidade de compreensão. Eu queria agora mostrar umas coisinhas para vocês. Primeira coisa é que o termo casta, como eu disse lá no início da aula, é um termo de origem portuguesa, de origem, desculpem, latina, né? E que em português e na Espanha vira casta, né? Castus vira casta. E os espanhóis também vão usar o termo casta, como eu falei para vocês, numa aplicação da realidade extra-europeia, né? Quando eles chegarem na América Espanhola, eles vão proporcionar, pela presença deles, né, uma série de contatos étnicos que vão resultar em misturas étnicas que eles vão catalogar detalhadamente. É uma coisa impressionante. Eu coloquei aqui apenas, vocês estão vendo, tem um númerozinho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas esse quadro é muito maior, tá? É só peguei esse pedacinho porque eu queria mostrar para vocês com detalhes. Se eu pegasse muito grande, vocês talvez não conseguissem ler as legendas, né? Aqui, por exemplo, a gente pode ver que um mulato, quando casa com uma espanhola, gera uma descendência que é chamada de morisco. E o morisco, se ele casar com uma espanhola, ele vai resultar numa mistura que vai se chamar tino. Se o tino casar com uma índia, ele cria o salto atrás. Ou seja, é como se tivesse uma lógica de que tá apurando, né, tá se transformando em mais puro, né, um mulato com uma branca, um filho do mulato com uma branca com uma outra branca, e aí quando esse filho casa com um índio, volta atrás, salta atrás. Não está indo para frente. O para frente aí é se tornar branco, né? O salto atrás, se casa com a mulata, gera um lobo.
O lobo, se casa com uma Stina, que ou seja, é uma moça, filha de morisco com espanhola, surge um cribaro, desculpe, um guibaro. O guibaro com uma mulata, o albaraçado. O albaraçado com negra, um cambujo, ou camburro, né? Um camburro com índia é um sambaigo. E assim vai. Ou seja, notem que eles estão fazendo casamentos e depois, se você trocar, se você botar uma mulata com um espanhol, o nome vai ser outro, né, desse resultado, dessa mistura étnica. Então, isso aqui é um pedacinho do que os espanhóis chamavam de castas na América Espanhola. Tá? É diferente, completamente diferente do que a gente está pensando sobre as castas indianas. Né? Aqui, casta está sendo usado no sentido de mistura, curiosamente. E a gente acabou de aprender que casta, no caso aplicado pelos portugueses à realidade indiana, é justamente dizer que não se misturam, né? Que são rigidamente separados. Então, cuidado aí quando forem usar esse termo nesses dois ambientes, né? Que curiosamente são ibéricos, né? De tradição ibérica, mas que aprenderam e aplicaram de maneira muito distinta em realidades extra-europeias, tá? O conceito de casta. Aqui só uma visualização do que a gente está falando, da hierarquia, né? Porque aí aqui é bem forte, dá para ver, colorido, e as castas, né? E as suas relações o seu grupo social, digamos assim. Então você tem os brahmanes, ou os brahmins, também são assim chamados, ou brahmanas, também podem ser chamados dessa maneira, tem várias maneiras de falar. São as atividades religiosas e intelectuais, como eu falei, sacerdotes e intelectuais. Os kshatriyas são os guerreiros e governantes. Os vaishyas, mercadores e artesãos. Os sudras são os trabalhadores, a mão de obra braçal. E os sem castas, né, os intocáveis, ou como nós chamamos hoje, os dalits. Essa divisão mostra bem isso, mostra inclusive que a base, é claro, é maior justamente entre os trabalhadores. Aliás, as subcastas dos sudras é uma coisa vertiginosa. Né? Para cada função social e econômica, você tem uma casta com um nome diferente, e em cada região da Índia. Então, vamos ficar nessas 4. É mais sensato. Né? Depois, quando a gente for falar de Goa, a gente vai mostrar umas subcastas para vocês verem como é que a coisa fica poluída de informação. Tá? Mas isso deixa para a próxima aula, que a gente já está aqui quase arrebentando o nosso tempo preliminar. Bem, a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre o templo dos hindus. Né? A maior parte das práticas religiosas hindus, elas são domésticas. Né? São as práticas cotidianas, de acordar, de se limpar, de comer, de não comer, e assim por diante. Né? Mas os templos tinham sua função e existiam e eram importantes. Né? Os templos são conhecidos como pagodes, que também é um nome português, um nome que os portugueses deram aos devulas, ou seja, aos templos hindus. Pagode, inclusive, outro dia eu estava no dicionário do Dalgado, eu fui procurar, porque eu estava fazendo uma pesquisa, não sei se era para algum verbete que eu estou fazendo, alguma coisa. E pagode, ele tem o significado de templo hindu, ou então templo budista na China, né? Ou então também pode ser a própria imagem do ídolo, né? Da divindade.
Mas tem também o significado de grande barulho, de festa, de dança, etc. Então, quando eu li isso lá em 1919, eu ri e pensei, tá aí a origem do termo pagode, de fato. Quando eu falava pagode antigamente nas minhas conferências, todo mundo ria, porque fazia associação com pagode aqui no Rio de Janeiro. E eu tinha que explicar, não, agora eu já entendi que eu posso dizer sim. Talvez o pagode tenha a ver mesmo com esse significado, que é mais antigo do que eu pensava. Eu não sabia que era tão antigo a definição de barulho, festa, confusão para pagode, né? É, Os templos, portanto, tinham muitas funções, né? Eles eram construídos de forma retangular, eles tinham a porta principal, que tinha um grande vestíbulo coberto, que se chama Montapio Sondavo. Depois vinha o Sarvoli, ou Sarvoli, três naves que circundavam o Chouco, que por sua vez se comunica com o santuário, o Garba Akud. Nesse último, só os brahmanes podiam entrar. No Chouco, os outros hindus podiam entrar, com exceção dos párias. E os que não eram hindus não podiam passar do Sarvoli, do Sarvoli, ou Sarvoli, né? Em frente aos pagodes, erguiam-se torres de alguns andares. Você já deve ter visto umas torres altas, né, que se chama tamba ou cambo. E junto deles existiam tanques quadrados com escadarias, denominados tirta, onde os hindus faziam suas abluções. Abluções são aquelas lavagens que são fundamentais para várias etapas da vida e do dia dos hindus, né? Eles teriam que se lavar antes de fazer várias coisas, né? E às vezes depois de fazer várias coisas também. É, os botos, que são os sacerdotes, eles faziam suas rezas também perto desse tanque, né? Os pagodes eram feitos com um culto a uma divindade principal. Se escolhia a quem aquele pagode servia, né? Então podia ser a Brahma, a Vishnu, a Shiva, que são as divindades, a Trimurti, como a gente fala, a tríade divina, né? Ou então um deus muito popular na Índia, como eu falei para vocês na aula passada, o Ganesh, ou Ganesha, né? Que é aquele elefantezinho bonitinho, simpático, que está sempre vestidinho assim e com a carinha viradinha de lado, né? Suas imagens, que também eram designadas pela palavra pagode, também se chama as imagens de pagode, eram objetos de veneração e podiam ser de cobre, madeira, prata, ouro. Isso aí varia de acordo com o poder econômico do grupo que estiver levantando esse pagode. Tinha série de regras para fazer o pagode, tinha que criar uma série de procedimentos, né? E tem um ex, acabou de defender o doutorado ano passado, foi meu orientando, Eduardo, mas quando ele fez mestrado na UF, Eduardo Nogueira, o nome dele, ele estudou os pagodes. O título da tese, da dissertação dele é muito boa, é Pagodes do Diabo. É bem interessante o trabalho dele. E ele mostra isso, todo o trabalho que se tinha para se construir um pagode, né? Tinha normas muito rígidas de tamanho, de métrica e de posição das várias partes e assim por diante, né? É, E também, é claro, a grande questão era a beleza, né, dos templos. Então, isso é uma marca também na tradição hindu. E isso também motivou, obrigou os portugueses a capricharem também nos templos que eles vão construir. Na aula que a gente for falar de Goa, eu vou mostrar para vocês essa disputa arquitetônica, né, entre os portugueses e as tradições tanto muçulmanas quanto hindu. Aqui eu trouxe para vocês verem uma imagem de um livro de um holandês que viveu
em Goa no finalzinho do século XVI. O cara se chamava Linschoten. E nesse livro, o desenho não é dele, né, mas ele instrui o desenho e essas ilustrações estão associadas ao seu livro, né? E aqui vocês podem ver, é uma ilustração que mostra, de um lado, o pagode, né, com a vaca na frente para mostrar que é coisa mesmo dos gentios hindus, né, para ninguém ter dúvida. Se vocês repararem, ao fundo tem uma divindade, né, que tem um aspecto meio demoníaco nesse desenho, de propósito, né, não é à toa, porque, como disse o Eduardo na tese dele, na dissertação dele, são os pagodes do diabo, né? E do outro lado, curiosamente, você tem uma mesquita, ou seja, um templo muçulmano, né? Que também existia. E se vocês lembrarem, a Goa era, eu falei isso na aula passada, Goa era uma região dominada pelo reino de Bijapur, que era muçulmano, e que contra esse reino que os portugueses se associaram aos hindus da cidade de Goa e conseguiram se tornar independentes de Bijapur e foram submetidos pelos portugueses. Então é curioso que nessa gravura o Linschoten coloque as duas manifestações religiosas muito fortes da região de Goa. Reparem também que onde tem uma palmeira, ao fundo tem um tanque e tem umas pessoas mergulhadas lá dentro, fazendo lavagens, etc. Se vocês repararem, vocês vão ver esses detalhes todos aí nesse quadro, né? Na próxima aula, então, prometo falar um pouco mais dessa sociedade hindu, especificamente na cidade de Goa, e como foi esse contato dessa comunidade com os portugueses, tá? Para a gente fechar um pouco essa lógica dos contatos da globalização e entender um pouco esse momento da história moderna europeia, portuguesa, mas que nesse momento colide, encontra o mundo asiático, o mundo indiano, né? E aí a gente vai tentar aplicar um pouco dessa nossa conversa de hoje nessas experiências locais de Goa, tá bem? E como sempre, qualquer dúvida, tanto dos textos, aliás, a gente nessa aula de quarta-feira a gente vai aproveitar e discutir tanto a aula da semana passada quanto esta aula de hoje, porque na semana passada eu fui avisada em cima da hora. Fui lembrada, na verdade, eu sabia disso há anos, eu sei disso, que dia 22 de setembro é feriado, porque é o dia de São Gonçalo, mas o fato da gente não estar indo, né, tá fazendo tudo em casa e faz antes e tudo mais, nem me lembrei disso. Mas aí o chefe de departamento avisou que não podia dar aula, porque era feriado. Eu falei, aí eu mandei um recado para vocês por e-mail, até escondi a sala para vocês não ficarem lá de bobeira me esperando, se alguém não lesse o e-mail. Então, a gente vai juntar as duas aulas, mas não tem problema porque as duas aulas conversam muito entre si, né? Não tem grandes vãos aí entre uma coisa e outra. E os dois textos também, apesar de eu gostar mais do segundo texto do que o primeiro que eu mandei vocês lerem, eu acho que esse segundo texto é muito mais cuidadoso, né? De qualquer forma, tem uma conversa bacana que a gente pode desenvolver lá na aula de quarta-feira, né? Quarta-feira é dia, deixa eu ver, 29, portanto não tem feriado, não tem nada em lugar nenhum. Vamos nos encontrar com certeza e tirar as dúvidas e falar um pouco sobre essas coisas todas que falamos aqui, tá bem? Então, tchau.